Olá, a paz de Cristo reine no seu coração de uma forma poderosa. Que bom que você está nos dando essa atenção à palavra do nosso Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre o que é ser, como disse o apóstolo João, homicida no reino de Deus. Mas eu sou crente, pois é. É com você que João mandou, para você, que ele mandou essa carta, não é? Sobre essa dívida do homicida dentro da igreja. Essa palavra ela é séria, ela é uma palavra muito compreensiva, mas raramente se fala sobre este assunto, porque realmente é um assunto pesado. Mas eu quero aqui com muito cuidado, com muito carinho, com o valor sentimental de um pai, não é? Como alguns dizem, pai-istor, né? Eu quero trazer para você essa compreensão deste assunto. Tá? Fique conosco, que o Senhor te abençoe, fica aí com os ouvidinhos atentos, pois este assunto vai realmente trazer uma novidade no seu conhecimento. O que é ser crente, servo de Deus, porém homicida? E como disse no princípio, homicida em dívida. Pois é, em dívida. Quero adiantar para você o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, não vou falar toda a oração, mas você se lembra daquele ponto que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores? Muito bem, essa dívida ela pode ser material, não é? A dívida ela pode ser espiritual, por exemplo, prevaricar, deixar de fazer o bem, deixar de fazer o que era para ter sido feito. E existe o que eu vou falar hoje, eu quero pontuar sobre a dívida emocional que você deixa na mente e no coração de algumas pessoas. João, ele diz na sua primeira carta, no capítulo de número 3, João, Epístola de João, a primeira, não é? No capítulo de número 3, no versículo 14 até o 16, eu resumi aqui os versículos, para não tomar muito tempo. Ele diz assim: quem não ama o seu irmão, quem não ama seu irmão permanece na morte. Primeiro ponto, está morto. Se você tem alguém na igreja que você provoca, que você tem inveja, que você está empurrando para fora, o Espírito Santo, isso é interessante, né? O Espírito Santo puxa a pessoa lá das trevas e vem trazendo para dentro, trazendo conhecimento, e alguns empurram para fora. Sabe o que é isso? Aborrecer o seu irmão. Esse que faz essa tal conduta permanece na morte. Olha o versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, assassino. Homicida é assassino. Qualquer homicida não tem a vida eterna. Olha que coisa terrível. Não tem vida eterna o homicida. Só que o homicida que eu estou falando é o homicida emocional. Vamos guardar essa parte. No 16 diz assim: olha como Cristo fez. Cristo deu, ele não tirou. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar. Não a morte, mas a vida pelos nossos irmãos. Em especial a nossa família, aos nossos irmãos, não é? Aos domésticos da fé e depois os de fora. Observe uma coisa. O que é ser um homicida? É quando você trata uma pessoa de tal maneira, como diz aqui, não é a palavra de Deus, e permanece na morte aquele que aborrece ao seu irmão, é um homicida, é um assassino. No Brasil, se você for olhar o Código Penal, no artigo 121, homicídio é aquele que tira a vida de outrem. É aquele que tira a vida de alguém. O homicídio simples vai de 6 a 20 anos de prisão. No reino de Deus não é diferente. Só que Deus é diferente dos juízes da terra e das leis da terra. Quando há arrependimento, o homem na terra ele é preso. Mas com Jesus é diferente. Quando você é justificado pelo sangue lá na cruz, que ele derramou lá na cruz do Calvário, através do seu arrependimento. Quando você se arrepende, chega de prisão. Não tem isso com Jesus, é diferente. Por isso ele é Deus, não é? É um dos grandes e maiores atributos de nosso Jesus, de nosso Pai Celestial. Então entenda uma coisa. Quando você diz perdoa as nossas dívidas, que dívidas são essas? Vou pontuar emocional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não é o cartão de crédito. Não, tem que pagar, é claro. A Bíblia diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. O livro que você pegou emprestado e não devolveu. A cantina lá na igreja que você comeu pastelzinho, refri, salgadinho, mas não pagou. Tem que pagar, não devais nada a ninguém. Dívida. Aí você vai orar e fala: Senhor, perdoa nossas dívidas. Espera aí. Deixa a sua adoração e o seu pedido aí no pé do altar, no seu quarto ou na igreja, e vai consertar essa dívida. Aí eu vou perdoar você. Porque senão fica muito fácil.
eu vou pegando as coisas das pessoas e vou pedir, Senhor, perdoa a minha dívida, Senhor, perdoa, e vou acumulando na minha casa coisas que não são minhas, ou no meu corpo. E a Bíblia diz que é maldito todo aquele que acumula em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, roubados, furtados. É maldito essa pessoa. Às vezes a pessoa não prospera por conta disso. Agora, veja, o banco. Você tem dívida no banco? Tem dívida no banco. Não é sobre isso que eu quero falar, mas você tem que pagar. Tem que pagar. Eu pontuei emocional. Eu estou dizendo para você, se você deve, por exemplo, a revista da escola dominical, não paga. De jeito nenhum. E cada vez que pega, parece que a pessoa já sabe que você não vai pagar. Mas para você aprender a palavra de Deus, a pessoa vai lá e paga no seu lugar. Você está em dívida com Deus e com essa pessoa. Quando você sabe que a pessoa está fazendo isso por você. Não é? Então, é necessário dar satisfação quando se trata do material, não é? E pagar. Agora, a dívida emocional, ela vai muito além do que a gente imagina. Você pode estar matando pessoas por causa dessa dívida. Que dívida é essa? É forte que eu vou falar aqui. O abandono de pais. O abandono de filhos, o abandono do cônjuge. Você abandonou seu marido, abandonou sua esposa e simplesmente não está nem aí e não conserta essa dívida diante de Deus e da pessoa, não adianta procurar Jesus não. Você precisa se consertar com essa pessoa. Primeiro, como Jesus disse, vai até seu inimigo, conserta com ele a sua dívida, depois vem a mim, pode orar, aí você pode pedir, as portas se abrem. É que nem casal quando discute. A Bíblia diz que não adianta você orar quando o casal discute e fica cada um de beicinho com o outro magoado. Tá magoado? Então conserta essa mágoa. Precisa pedir perdão. Tô até suando aqui. Então, a dívida emocional, Deus leva em conta na hora que você vai pedir perdão pelos seus pecados, as suas dívidas. Tem essa dívida emocional. Quer ver mais coisa? Você lembra do trânsito? Que você xingou o camarada porque ele te fechou? Lembra do trânsito? Porque o camarada freou de uma vez lá na frente, lá e você já xingou, já falou alguma coisa. Crente não fala palavrão, né? Mas aqueles tipos de gíria, aquelas coisas, ficou irado, com raivinha. Então, você está em dívida quando vai orar, quando vai buscar a Deus. Você se esquece das coisas que você faz durante o dia, chega no pai e fala, pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, como você o quê? Tem perdoado? E a situação que ficou lá no trânsito? E aquela pessoa que você machucou. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei não, viu? Olha, vai abalar o coração de alguns aí. Você se lembra daquela empresa que só porque você estava numa situação difícil, você pôs a empresa na justiça? O empresário se matando para ver se consegue manter a sua empresa, para ver se continua dando emprego, gerando emprego para as pessoas, e claro, a seu benefício também, querendo crescer, você vai pôr o camarada na justiça, e o camarada vai, era um pouquinho que ele tinha, era aquilo que ele pagou para você na justiça. Quando na verdade não aconteceu praticamente nada para você, na empresa para você colocar na justiça. Só porque você queria dinheiro, você foi prejudicar o empresário. Você sabia que isso é uma dívida? Aí eu consegui 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais. A sua dívida é de 1 milhão de reais. A sua dívida é de 30 mil. Sabe por quê? Porque você não pensou na pessoa. Você não pensou que você também teve seus defeitos, seus problemas, que causou tudo isso. Ah, porque me mandou embora justo numa situação tão difícil, então eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que cumprir minha situação, eu tenho filhos, eu tenho... Cuidado para isso não gerar uma dívida diante de Deus. Se Deus vê que você foi injusto, na hora que você menos esperar, você perde casa, você perde carro, porque Deus cobra a sua dívida. Deus cobra a sua dívida, porque Ele viu quem foi machucado, Ele viu quem foi prejudicado, Ele viu onde está a justiça. Viu? Pesa-me em balanças fiéis, a Bíblia diz. Viu? Olha, o Senhor é aquele que me guia no caminho da justiça. O que é caminho da justiça? É você avaliar antes de você fazer esse tipo de coisa. Há casos que realmente é necessário? São necessários, mas há casos que não. A pessoa simplesmente faz porque quer dinheiro, só isso, mas não vê o prejuízo que fica na vida do empresário. Então pense primeiro. Eu não sou empresário, tá? Mas eu estou trazendo aquilo conforme eu estou vendo na Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, que você precisa tomar cuidado com certas dívidas que você faz, que você vai machucar o coração da pessoa. Você vai mexer nos filhos da pessoa, nas condições da pessoa, no sonho da pessoa. Então pense primeiro antes de pôr uma empresa na justiça. Não sei nem por que eu estou demorando tanto nesse assunto. É porque Deus está falando com alguns que pensam que é só isso. É só chegar e colocar na justiça. Cuidado, não é bem assim não. Naquele dia pode haver muita surpresa. Então, perdoa nossas dívidas, Pai, como nós temos perdoado. Como que? Então, pense bem. Pense bem. A dívida, ela também pode ser gerada por ciúmes. Sabe aquele crente ciumento, invejoso,
que por conta do ciúme empurra a pessoa para fora da igreja, como eu já disse um pouco antes, isso é dívida. Isso é dívida. Se a pessoa foi embora e até se desviou, vai ser difícil trazer ele de volta. Salomão fala sobre isso. É difícil trazer o irmão magoado de volta. Conserte isso. Conserte isso. Vamos lembrar? Qualquer que aborrece a seu irmão é assassino, é homicida, e nele não está a vida eterna. Lembra aqueles crentes que diz assim, que ódio, aconteceu um negócio, alguém aborreceu ele? Não é? Aí diz assim, que ódio que eu tenho daquela pessoa, mas que ódio, olha, que ódio. Aonde você viu na Bíblia Sagrada Jesus falando isso? O que eu vejo na Bíblia é assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem desobedeceu, as pessoas desobedeceram a ele, a Deus, e Deus faz o quê? Toma providência. Ele mata o cordeiro. Com o sangue ali é espargido sobre os pecados. E com a roupagem da ovelha, cobre Adão e Eva, dando esperança de perdão. É para imitarmos a ele. Olha o versículo que João diz assim, olha, Cristo deu, ele não tirou a vida de ninguém. Ele deu a vida por nós. Nós devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É o que João está dizendo na palavra de Deus. Então, conserta a sua dívida. Você precisa consertar essa dívida enquanto a pessoa está no caminho, enquanto a pessoa está viva. Cuidado. Eu quero terminar dizendo um testemunho. Não é um testemunho, é um fato, algo horrível que aconteceu. Um certo líder, um certo pastor, ele fez o seguinte. Ele orava por um certo rapaz que ele jogava futebol. E ele evangelizava anos e anos evangelizando essa pessoa. E um dia esse rapaz se converte. Mas ninguém sabia o estado emocional desse moço. E ele se tornou então um novo convertido. Então, uma certa santa, vamos dizer assim, muito santa, quando ela passou um certo domingo, ela viu no campo de futebol o novo convertido jogando bola. Ele era atleta, ele jogava bola. Ele jogava futebol. Ele não tinha um mês sequer de fé. Sabe o que ela fez? Ela foi até o campo lá, próximo lá, o pessoal que estava lá assistindo o jogo, chamou o rapaz e disse assim, você não está vendo que você agora é crente? Você é uma vergonha para o evangelho. Você é uma vergonha para Jesus Cristo. Virou as costas e foi embora. Vai se converter. Esse moço, eu não sei se ele terminou o jogo de jogar. Ele foi para casa. Ele pegou 1 litro lá de álcool, tomou um banho de álcool, acendeu o fogo, dizendo, eu sou uma vergonha para Jesus, então eu não mereço viver. E quando ouviram os gritos, os gemidos dele, e o fogo e a fumaça, correram, o socorreram, levaram-no para o hospital, e lá estava ele na cama, uma grande porcentagem do corpo queimada. E o que acontece? O médico se aproxima, quando o rapaz acordou, e disse assim, jovem, por que você fez isso? Ele olha para a janela, era um prédio alto, e ele diz assim, doutor, é porque alguém me disse que eu sou uma vergonha para o evangelho, que eu sou uma vergonha para Jesus. Então ele vai e se joga lá de cima do prédio, e se suicidou, se jogou lá de cima do prédio do hospital. Então, por favor, pensa no que fala, pensa no que fala, não fale o que vem à sua mente, pelo amor de Deus. Olha que dívida, que dívida! A dívida de uma alma, a dívida de uma pessoa que se perdeu. Quem sabe o Senhor Jesus entendeu a situação desse jovem e o salvou, porque o homicida, a pessoa que se suicida, aliás, ela, biblicamente, ela destruiu o templo que Deus construiu. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode ter entendido isso. Não traga para a sua vida uma dívida como essa. Uma simples palavra que você fala pode tirar uma vida, pode desviar uma pessoa, a pessoa ir para o mundo. Então, conserta a sua dívida. Cristo nos deu a vida e nós vamos tirar. Então, vamos fazer assim. Como o homicida não tem vida eterna, vamos evitar a morte eterna? Vamos evitar isso? Cuidado com essa expressão. Que ódio dessa pessoa. Ah, mas eu fiquei com ódio. Ai, que ódio. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não peque. Em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Te ajude. O arrebatamento está aí para acontecer. Os sinais estão abertos. Então, seja livre desse ódio. Dessa língua que não trava.
dessas expressões que a inveja traz, o ciúme traz. Cuidado com as dívidas que você tem com o marido, com a esposa, com filhos, com os pais, com o pastor. Cuidado com a sua língua quando se fala com líderes espirituais. Deus os ama, defeitos todos temos, mas cuidado, não justifica você pelas costas falar o que você fala, tá? Ou fazer, tem gente aí que já fala até em colocar pastor na justiça. Gente do céu, pelo amor de Cristo, não faz uma loucura dessa, gente. Ele foi ungido, a vida dele, quem vai tratar é Deus, você é ovelha. Por favor, em nome de Jesus, tome cuidado, a vida eterna está muito além do que você pode imaginar. Pague suas dívidas. Não seja um assassino espiritual. Não seja um homicida, como disse João. Mas seja alguém que traz vida às pessoas como Cristo fez. Ele não tirou. Ele deu a vida pelos nossos irmãos. Ele deu a vida por cada um de nós. Que Deus te abençoe em Cristo e te guarde.